Vou estar demonstrando agora o contexto do PCM para empresas que prestam serviços externos. Então, ele é um processo um pouco mais simplificado do que eu demonstrei no vídeo anterior. Eu vou estar logando aqui na minha base de teste novamente, só para eu estar demonstrando. O que muda basicamente é um card a menos aqui em cima. Então, eu tenho apenas equipamentos em manutenção, equipamentos cadastrados, ordens de serviço aberta. Esse card das OS aberto mês a mês mantém o mesmo, tá? Como o processo da abertura de OS ele é um pouco mais simplificado do que o interno, então o cadastro também ele é mais enxuto. Tenho apenas as opções de empresas, peças, ferramentas, equipamentos, os operadores que vão logar no sistema, né? E quais são os serviços. Então aqui, por exemplo, eu não tenho o cadastro dos status, pois como entre aspas, mais simplificado o processo, então ou quando você abre a ordem de serviço, ela vai estar em aberto, e assim que o colaborador clicar em finalizada a OS, ele fica lá finalizada. Então são apenas esses dois status, né? Aqui os serviços, que é basicamente a mesma lógica daquele interno, mostro qual é a descrição do serviço. Na parte operacional, na OS, tem alguns detalhes aqui que eu preciso mencionar. Na listagem, é a lógica mesma, os filtros se mantêm bem parecido também. O que difere é, quando eu clico em adicionar uma OS, diferentemente do interno, como é um processo externo, então provavelmente o operador está na rua ou num ambiente que não tenha um acesso à internet rápida, quando ele clica em adicionar, o sistema ele já cria um esqueleto de uma OS, já gerando um número de OS, certo? Por quê? De tempos em tempos, o sistema vai salvando os dados de forma automática para que o colaborador não perca nenhuma informação. E se ele já continuou, se ele já clicou em adicionar uma OS e ele não finalizou ou não salvou aquela OS, ele não consegue adicionar uma outra nova. Então, por exemplo, eu já deixei uma OS aberta e não salvei. Se eu clicar em adicionar, o sistema vai me dar a seguinte mensagem: existe ordem de serviço em rascunho aberto. Você já possui uma ordem de serviço em rascunho. Para abrir uma nova OS é necessário salvar a anterior. Então, se eu clicar continuar editando a OS anterior, ele vai me retornar a OS que eu já cliquei anteriormente. Por mais que aqui nesse nosso exemplo não tenha nada, vamos supor que ele já tinha falado qual era o cliente, qual era o serviço, quem que era o solicitante, a descrição. Solicitante informou sobre panes elétricas. Vamos supor que ele esteja dessa forma digitando e acabou fechando o sistema por alguma razão, acabou dando, entre aspas, um tab para mexer no WhatsApp, para estar respondendo o cliente, e acabou fechando o navegador. E aí, quando ele for acessar o sistema novamente, aí fala, poxa, qual OS que eu estava? Se ele clicar em adicionar, o sistema vai dar a mensagem que eu mostrei anteriormente, e se ele clicar em continuar editando, ele já retorna os dados daquele que ele estava digitando. Então já traz tudo que aqui que eu já tinha preenchido. Então empresa, serviço, solicitante, a descrição e observação do problema. E é por aí e assim por diante. Então, se eu colocar alguns dados aqui e salvar, deixa eu colocar atendido por Nicolas, vou salvar, OS alterada com sucesso. O sistema já dá também essa interface que é um pouquinho diferente da anterior, muda pouca coisa. O que difere é que em vez do QR Code que eu tenho no lado direito, eu tenho o logo da empresa, porque como é uma prestação de serviço, então geralmente o pessoal gera uma cópia dessa ordem de serviço e deixa com o cliente. Então é legal tá o logo da empresa na qual foi atendida, né? No caso aqui eu coloquei Maurinho só para exemplificar. E aqui em cima mantém o mesmo layout, então tem o número da OS, a empresa, a data da abertura e por aí vai. Tem a descrição e observação. O que difere também, aqui embaixo, eu não tenho aqueles campos das ações, porque é um operador que vai dar sequência nessa OS. Então, por exemplo, não vai ter aquelas todas as ações, e sim quem atendeu e a assinatura. Essa assinatura eu colho no momento da finalização da OS. Então, por exemplo, eu já abri, já coloquei alguns dados nessa OS. Digamos que eu quero finalizar essa OS. Então, eu venho no botãozinho aqui, clico em editar.
coloco a data da solicitação, que eu acabei não mencionando anteriormente, quando que eu finalizei, a hora que eu finalizei, vou colocar aqui meio-dia, e aí quando eu marco finalizar o S, o sistema me carrega esse campo para eu colher a assinatura de quem me atendeu, ou do responsável do local. Então ele pode colocar qualquer assinatura, salvar, aí sim, aí a OS fica com o status finalizada e também a assinatura. Com isso, eu não consigo mais alterar de forma alguma essa OS, porque como eu já finalizei e colhi a assinatura, não dá mais para alterar. E a única opção que ele me dá é a impressão. Então aqui eu posso estar imprimindo a OS e dando uma via para o meu cliente, ou transformando esse PDF e enviando por e-mail e por aí vai. Tá? O que difere, então, basicamente, é a visualização da ordem de serviço e também a parte da adição, que aqui eu não coloco, eu não designo nenhum operador. Eu simplesmente abro e fecho a OS. Essa foi uma demanda de um cliente nosso que faz essa operação de ordem de serviço de forma externa, que muitas das vezes eles precisam abrir a OS de forma mais rápida e dinâmica. Então eles precisam colher os dados base da empresa, deixar uma breve descrição, uma foto, e para estar agilizando mais a manutenção em si e não perdendo muito tempo com essa parte mais burocrática. Então, por mais que eu esteja fazendo essa explicação, eu acabei gerando a OS, essa OS 14 aqui, de forma bem rapidinha. Então, o sistema foi pensado para isso, para ser dinâmico e de fácil uso para o colaborador que está operando no cliente de forma externa. Só um detalhe que eu não mencionei, mas só que serve para tanto interno quanto externo, é a parte de logs. Então, se eu vim aqui no meu nome e vim logs, eu tenho todos os logs de tudo que foi feito no sistema. Então, todas as inclusões, todas as alterações, todas as criações, aonde, quando. Então, eu tenho tudo isso registrado. Essa tela ela é visualizada pelos usuários administradores, então eu consigo ter de forma rápida e prática tudo que meus operadores estão realizando em tempo real. Se nessa tela se eu atualizo a página, já me mostra quais ordens de serviço foram criadas, quais foram alteradas, que cadastro que foi alterado e por aí vai.